que você está paralisado? Pessoal, eu sou a Bia Benassi da Sentido Vital e esse é o 16º vídeo da série de 365 dias de conteúdo gratuito para você. E hoje eu quero falar sobre um problema gigante que eu já passei e eu quero contar essa história para vocês, mas que eu também enfrento muito com os meus clientes. Muitas vezes eu, pelo fato de já ter vivido, consigo identificar rápido até quando isso está acontecendo. Que é justamente quando você se propõe a fazer alguma coisa e você não consegue. E mais do que isso, quando você não entende o que está acontecendo e por que você não consegue fazer. Logo que eu comecei a trabalhar como coaching, né? Enfim, trabalhei com clientes diversos, sempre profissionais que estavam empreendendo, iniciando o seu negócio, autônomo ou a sua empresa, pessoas que ocupavam cargo de liderança, gestão ou que tinham já empresas de pequeno e médio porte. Sempre foi esse público que eu atendi muito, né? Pessoas empregadas querendo melhorar sua carreira ou fazendo uma transição de uma área para outra. E em uma dessas situações, eu estava atendendo uma funcionária de uma determinada empresa. E eu identifiquei já logo no início do processo alguns pontos de incongruência sobre o que ela gostaria de realizar e o que era se esperado da empresa. Então eu não sentia que as coisas estavam fluindo. Porém, eu não tinha maturidade suficiente daquele momento entender que o processo de coaching ele não iria sair se a gente não tivesse uma mudança de postura. E eu continuei o processo. Fiz muitas sessões, até passei um pouco do prazo por conta disso. E o processo ele foi ficando de uma certa forma arrastado naquele peso de eu preciso fazer dar certo. Eu vou mais um pouco. Sabe quando você vai mais um pouco e mais um pouco e a coisa não funciona? E eu tentava com a coach, que era essa pessoa que eu atendia, com o cliente, tentar conversar, tentar trazer um diálogo sobre a situação, e o cliente, não, você tem que fazer o seu processo para ela chegar lá e ponto. E eu não sabia me colocar para poder mostrar que aquilo não ia dar certo. Final das contas, não deu, obviamente. E aquilo me consumiu muito, porque eu demorei muito tempo arrastando o processo com a barriga, fazendo mais do que deveria, além do tempo, e reforçando um comportamento que seria negativo, né? Que ali iria estourar, não ia dar certo, né? Eu estava reforçando algo que não funcionaria. E só depois de muito tempo que eu comecei a me observar. Eu já não estava presente entre as pessoas, eu já não fazia divulgação do meu trabalho, eu já não me apresentava com total confiança, eu ficava elaborando estratégias, planos, processos de um jeito todo detalhado, porque eu não estava confiante sobre o que eu estava fazendo. E mais do que isso, com esse cliente eu fugi muito da conversa. Na verdade, eu demorei muito para procurá-lo e para poder conseguir falar sobre o problema e para falar que ali existia um problema, porque eu pensava que eu era responsável por ajudar aquela pessoa 100% do processo. E no coach a gente sabe que a responsabilidade é do coach, o coach ele tem um papel muito importante para fazer uma mudança de comportamento, mas ele não pode se responsabilizar mais do que o seu coach, porque a responsabilidade da vida é dele, né? Assim como as ideias, tudo que vai surgir vem dele. Então você facilita, mas você não faz por ele. E eu demorei muito para entender isso, eu me sentia muito culpada, eu não sabia como lidar com a situação e eu acabei gerando uma situação de total desconforto. Essa pessoa que havia me contratado ficou decepcionado, enfim. E só no momento que eu decidi sentar para ter uma conversa séria com a minha coach, falando, olha, vamos encerrar esse processo e eu preciso definir com você o valor de tudo isso, essa avaliação de como foi, como deixou de ser, se valeu a pena, se não valeu. E naquele momento eu tomei uma decisão. Qual foi a decisão? Foi de que eu iria de alguma forma corrigir o que eu estava fazendo ali. Então assim, eu tinha uma situação que eu não sabia lidar, que por alguma imaturidade eu não tive domínio.
aquilo me corrompeu muito internamente, porque corrompeu, não é corrompeu a palavra, aquilo me desgastou internamente, porque eu me culpei, eu me questionei, eu me coloquei em xeque se eu era capaz ou não de fazer. E lembrando do meu medo de rejeição social, eu questionei muito o que as pessoas estavam pensando sobre mim. E eu não tomei a frente para resolver, porque preocupada com tudo isso, eu pensava em ideias mirabolantes para poder solucionar o problema. Quando na verdade as coisas eram mais simples, às vezes uma reunião, um feedback direto e tudo mais. E só depois de muito tempo que eu sentei para poder conversar, que eu pude tomar uma atitude que foi a de falar, olha, qual foi a porcentagem de sucesso do negócio, então o que não deu certo a gente vai proporcionalmente fazer a devolução do valor pago. E aquilo, se era certo ou se era errado, fazia com que eu me sentisse bem com a minha consciência. Então, pessoal, depois dessa resolução eu pude falar, tomei uma decisão e resolvi. Por que eu estou contando essa situação? Porque várias vezes eu trabalho com empreendedores, pessoas iniciando novos desafios, fazendo coisas que nunca fizeram. E no coaching elas fazem em proporção muito maior, porque é esse o papel do coaching, encorajar ela a sair da sua zona de conforto. E às vezes, no momento de lidar com uma situação que muitas vezes tem a ver com relacionamento, com outras pessoas, e eu entro num projeto novo, eu entro numa atividade nova, e aí de repente eu me deparo com pessoas que eu começo a trabalhar, discutir ideias, pensar o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, como é que vai funcionar, e fica aquela parceria incrível, você encantado, outro encantado, que é tudo uma maravilha, e de repente as coisas não acontecem como você esperava. De repente, o clima não funciona do mesmo jeito, e aí você vê que você se enganou em algumas previsões. E você não tem muitas alternativas, porque você tem que conversar, você tem que colocar na mesa as cartas, você tem que expor o que está acontecendo, para poder fazer com que a gente chegue numa solução, que se chegue numa possibilidade de melhora e de mudança. Mas, se você não faz isso, a sua atitude muitas vezes é se retirar da vida. Porque você para de frequentar o lugar que essas pessoas estão, você para de atender o telefone quando a pessoa te liga, você às vezes muda o seu WhatsApp para não parecer que você está online, para não mostrar que você não viu a mensagem, você para de repente bloqueia a pessoa para não te ver direito, para não ver o que você está fazendo, então você começa a ter um comportamento que altera a sua participação, que você evita que a pessoa te note e que ela te alcance. Porque você não quer falar no assunto, não sabe como falar no assunto, e ao invés de sentar e resolver a questão, você fica protelando. E o que isso faz na vida? Isso impacta que você para de trabalhar direito, você para de se dedicar, você para de ter confiança, você começa a pensar só em coisas negativas, sente dor de cabeça, dor de barriga, fica desmotivado, dá preguiça, não tem vontade de levantar. Então começa um misto de coisas, porque existe uma situação mal resolvida e que não foi colocada na mesa. Então, pessoal, digamos que lidar com pessoas, começando de você para as pessoas com quem você se relaciona, é a minha grande especialidade, é isso que eu faço. Eu ensino as pessoas a fazerem isso o tempo todo, nos meus treinamentos e no meu coaching. Então, existem técnicas profundas, detalhadas, que precisam ser trabalhadas de maneira maciça, né, para que sejam assimiladas. Não cabe aqui eu trazer isso para vocês. Inclusive, né, é o conteúdo que a gente faz virar o jogo numa potência enorme. Mas, se tem uma única dica que envolve qualquer das situações, uma dessas das situações é a resolução para chegar lá no final e você não se ver preso à sua vida, preso à sua liberdade, à sua consciência, numa situação dessa, é você levar a conversa para a mesa. É você conseguir expor o que você pensa, você conseguir abrir o que está acontecendo e às vezes você não precisa nem ser tão franco sobre o que você pensa, você simplesmente pode quebrar um acordo, você pode falar, olha, não dá mais, né? As coisas mudaram, ou então, olha, os termos não funcionam mais dessa forma, eu preciso de outros termos, ou então você se ajusta, se adapta,
começa a pensar em novas perspectivas dentro do contexto. Agora, o que não dá é para você permanecer na situação empurrando ela com a barriga, porque a sua vida vai ficar parada enquanto você ficar parado sobre isso. Então, se você tem alguma questão mal resolvida que está te impedindo, uma falha, um problema de comunicação, um desacordo, resolva, ok? Pessoal, se você curtiu, dá o like. Se você tem algum comentário, alguma pergunta, escreve para mim, não importa se no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, eu tô aqui acompanhando vocês também. E compartilha para o maior número de pessoas, me ajuda a difundir esse conteúdo, porque eu quero mesmo conseguir trazer pessoas que tenham segurança, que tenham um comportamento super aberto e proativo para expandir o seu autoconhecimento, as suas realizações, os seus resultados. E se você compartilhar, você vai me ajudar nisso, tá bom, pessoal? Um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau!